Bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu quero falar sobre os desafios dos primeiros cristãos do primeiro século. Os primeiros cristãos, ou o cristianismo do primeiro século, é composto por pessoas que são marginalizadas, pessoas que são pobres, pessoas iletradas, camponeses, pescadores e pessoas que não têm uma instrução intelectual. Esses são os cristãos que terão a responsabilidade de propagar e anunciar o Evangelho. Um dos primeiros desafios que nós encontramos contemplando este grupo que compõe o cristianismo está referente ao contexto das religiões que compõem o Novo Testamento. Por exemplo, nós vamos encontrar a religião grega, a religião romana, a egípcia, os bárbaros, os babilônios, os persas, os judeus. E é interessante que, por exemplo, dentro do judaísmo, nós vamos encontrar as suas vertentes. Nós temos os fariseus, nós temos os essênios e nós temos também os saduceus. Grupos estes que já estão há muito tempo dentro do contexto das religiões e já estão bem estruturadas. São pessoas intelectuais, pessoas que estão há muitos anos estudando e com capacidade intelectual para debater acerca da fé, apontar contrapontos contra esta nova religião que se inicia. Então, o primeiro desafio que nós encontramos aqui é como que esses cristãos incapacitados intelectualmente vão combater ou dialogar com esses demais grupos. Foi um grande desafio e deste grande desafio surge posteriormente a necessidade de compor a escritura do cânon do Novo Testamento. Um outro desafio nós vamos encontrar dentro do contexto dos críticos que se levantarão, né, para perseguir de forma intelectual esse novo grupo que se levanta, essa nova religião que nasce dentro do contexto das demais religiões do Novo Testamento. Nós vamos ter os céticos que perseguirão, de alguma forma, o cristianismo e também os críticos combaterão esse grupo recém-formado. Um outro grande desafio do cristianismo primitivo está dentro da composição do cristianismo, porque é dentro do cristianismo que vão nascer as seitas, né, ou as heresias, que servirão posteriormente para a composição da ortodoxia cristã. Um dos primeiros grupos que se desvincula ou que se desliga do cristianismo primitivo são os ebionitas. Os ebionitas são um grupo de judeus convertidos a Cristo que se desligam do cristianismo por conta da doutrina cristã que apresenta Cristo como o Filho de Deus, ou seja, como Deus. Os ebionitas acreditavam que Jesus era o Messias, mas apenas um homem enviado, levantado por Deus para combater os inimigos do povo de Deus, mas não o entendiam e não o aceitavam como o Filho de Deus, o próprio Deus. É dentro desse contexto que eles vão enxergar tanto Paulo como os demais apóstolos como pagãos, apresentando uma doutrina totalmente contrária ao que de fato é a verdade para os ebionitas. Um outro grupo que vai se levantar contra o cristianismo e que vai trazer grandes prejuízos dentro do contexto cristão são os gnósticos, bem como o docetismo, né? O docetismo não acredita, ao contrário dos ebionitas, que Jesus tenha vindo em carne, que Jesus seja o Messias da descendência de Davi. Pelo contrário,
O docetismo acredita que Jesus não é humano, mas um espírito. Então, nós temos esse contraponto aqui. De um lado, uns acreditam que Jesus é um homem e é o Messias, e do outro lado, nós encontramos um outro grupo que não acredita que Jesus seja um homem, mas sim um espírito. Então, é dentro desse contexto que nós vamos encontrar os primeiros desafios do cristianismo, ainda que se levantem também os céticos e os críticos dessa nova religião que se instala dentro do contexto religioso do Novo Testamento. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se Deus quiser.